Buenas pessoal, eu vou apresentar agora a minha máquina de solda, que foi uma ESAB LHN220i Plus, só que ela foi modificada. Bom, faço muito TIG, faço muito pouco eletrodo revestido. Essa máquina aqui é uma máquina que faz tanto os processos TIG quanto o processo eletrodo revestido. Tá? Se você olhar no site da ESAB, você pode entender um pouco melhor as limitações dela. Bom, primeiramente, o que acontece? Isso aqui não existia, tá? E aqui você tinha uma chave seletora, que você selecionava TIG ou eletrodo revestido. Tá? A única diferença que fazia é que, ao selecionar TIG, ela tem o processo de partida lift start. Tá? O que vem a ser isso? Eu estou aqui com uma tocha. Para eu iniciar o arco, em vez de eu raspar o meu tungstênio na peça, dar um curto e iniciar o arco, e com isso eu às vezes agarrar o tungstênio, contaminar com o tungstênio peça, eu toco nela, ela não abre o arco, passa uma corrente baixa de controle, e quando eu afastá-la, ela assim abre o arco. Portanto, eu consigo dar uma partida de arco sem risco de contaminação e sem ficar agarrando o eletrodo. Muito conveniente. Primeiro problema, quando você vai extinguir o arco, como essa máquina não tem nenhum controle de corrente, ou de parada, ou rampa, nada, quando você quer extinguir o arco, você simplesmente afasta a sua tocha. Bom, imagina que eu estou fazendo uma solda como essa que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um passe de raiz autógeno, tem mordedura sim, intencional, porque é um passe de raiz, na qual eu não chanfrei as peças, deixei elas encostadas e vim aqui correndo os 200 amperes para soldar uma chapa de 5 milímetros, tá? E com isso eu vou causar mordedura, óbvio, porque esse metal tem que vir de algum lugar. E ele vem da onde? Ele vem das duas peças. Portanto, ele faz um pouco de mordedura. Mas assim eu garanto que a minha raiz tem uma penetração boa. Estou indo quase até o outro lado da chapa, que eu não tenho acesso. Agora eu vou fazer o próximo passo, que é de enchimento. Eu vou adicionando vareta, e aí vai ficar algo parecido com esse que está aqui, nessa parte vertical dessa borboleta. Esse aí já foi adicionado vareta. Ele tem uma pequena craterazinha que vai ser corrigida aqui, com mais um dos recursos que eu vou explicar, que eu adicionei na máquina, tá? Então, o primeiro problema que a gente tem, bom, aqui foi uma cagada que aconteceu, que foi até boa para mostrar. O meu eletrodo agarrou na poça, eu bobeei, sim, eu não sou perfeito soldando, eu ainda faço isso de enterrar o eletrodo na poça, isso é um pecado mortal. E aí, na hora que eu afastei o eletrodo, que eu rompi, ele sai abrindo o arco. E isso que você está vendo aqui nessa peça de aço carbono, feio pra caramba, é o resultado de um arco com mais ou menos 2 centímetros de comprimento, que é o que acontece se você afasta a tocha a essa distância, antes da sua extinção, tá? Uma vez que está ionizado, consegue realmente abrir 2 centímetros de arco. Só que o que acontece? A minha proteção gasosa vai embora. A proteção gasosa está ali nos poucos milímetros em volta da boca do bocal e, portanto, da ponta do eletrodo e da poça de fusão. Se eu perco a minha proteção gasosa nessa região, o que acontece? Isso aqui. Eu vou ter oxidação, porque eu vou bater o arco em um metal que não está protegido. Tá? Se você estiver trabalhando com aço inox, isso aqui é muito pior. Isso aqui é um acabamento bom numa peça de aço inox, tá? Vai fazer alguma coisa que já esteja polida. Imagina, você terminou a sua solda lá bonitinha, afastou, pronto, o arco vai para onde ele quer e faz esse tipo de coisa. Bom, como eu falei em cratera, outro problema que acontece quando você afasta o arco é o seguinte: se você está soldando aqui com 200 amperes e extingue repentinamente o arco, além de você oxidar a poça de fusão, porque essa poça de fusão vai levar um tempo até se resfriar e solidificar, você vai criar uma cratera, que é o que aconteceu nesse caso aqui. Aqui tem uma pequena craterazinha. O que é isso? Isso aqui é o rechupe do metal fundido se contraindo durante a solidificação, e ele vai ser concentrado nessa região porque ele se resfriou rápido demais e abruptamente. Se você vai reduzindo a corrente no momento da extinção do arco, você não vai ter mais essa cratera, porque você vai acomodar toda a contração do metal em uma área maior. Qual o problema dessa craterazinha aqui? Aqui acabamento não chega a ser um problema, tá? Mas em peças de aço inox, por exemplo, que você quer um acabamento, quer dar um polimento, deixar ela, o que os americanos chamam de mirror polished, ou seja, polido ao espelho, isso aí certamente será desagradável, um pequeno buraquinho na peça. E outro problema da cratera é que a cratera é um ponto de iniciação de trinca durante carga. Se você carregar essa peça, aqui é onde vai começar a sua trinca e, portanto, você pode ter um problema de integridade estrutural realmente, tá? Então, cratera não é algo bom. Bom, para resolver cratera, você tem que reduzir a corrente aos poucos, fazer uma rampa de descida na hora de extinguir o arco, tá? E outro problema de você afastar aqui
para extinguir o arco, é que você não dá proteção gasosa. Além de você fazer aquele problema de riscar, você não dá proteção gasosa à sua poça de fusão que está se solidificando ali. E quando eu estou soldando com 200 amperes, isso aqui leva uns 2 segundos para se solidificar. Se eu tivesse a mágica da ESAB ter colocado isso, como é que o arco? Eu venho soldando, chegou aqui, que eu quero parar, eu dou uma rampazinha de descida para diminuir a corrente. Tá? O ângulo está horrível, mas enfim, eu teria que estar com o ângulo mais fechado, mas eu não mostro tudo. Tá? Eu estou, 1 milímetro e pouco ali. Eu dou uma rampa de descida para fazer o resfriamento lento. Vou girando aqui assim. E aí eu finalmente mato o arco. Mas eu mantenho o meu bocal aqui com uma pós-purga de gás, ou seja, gás após eu extinguir o arco, para proteger tanto o meu tungstênio quanto a poça de fusão durante o processo de solidificação. Bom, essa aqui é a tocha que eu uso. Essa tocha é uma tocha, uma das tochas que eu uso. Essa aqui é uma tocha 26F, tá? 26, tamanho dela, pode ir até 200 amperes. Desculpa, não sei da literatura direito terra quanto realmente pode, mas essa máquina é uma máquina de até 200 amperes com um ciclo de trabalho de 60%. Ou seja, essa tocha vai aguentar muito bem esse trabalho. Tá? E o F vem de flexível. Esse cabeçote dela aqui, ó, eu posso dobrar ele assim para acessar cantos difíceis. Eu posso também dobrar ele assim para soldar dessa forma, tá? Isso aqui, então, sendo flexível, te dá muita versatilidade. Reparem que essa tocha aqui não tem válvula no seu corpo. Se você fosse usar a máquina da ESAB conforme as instruções do fabricante, você teria que ter uma tocha com válvula aqui, como eu realmente tinha no começo, quando eu comecei, logo assim que eu comprei a máquina. E me motivou a fazer as modificações. O que acontece com a válvula? Bom, a válvula você tem que abrir ela antes de iniciar o arco. Então você vai lá, abre a válvula, começa a fluir argônio. Aí você vai lá, faz a sua solda, beleza, termina extinguindo o arco assim, vai lá e fecha a válvula. Pode parecer bobeira, mas esse abre e fecha de tá? Quando você está fazendo muito para, inicia, para, principalmente quando eu estava começando a aprender a soldar, gastava gás pra caramba, desnecessário. E como eu utilizava um cilindro de 1 metro cúbico, que é esse pequenininho aqui, o gás ia embora muito rápido, mesmo utilizando um regulador de fluxo controlado, tá? Então, a válvula é um troço que você pode evitar. Qualquer máquina decente que tem controle de pedal, que tem controle de botão, de gatilho, não tem controle, não usa o controle manual de gás porque você tem um solenoide fazendo isso, tá? Bom, agora eu chamo a atenção para as diferenças de tocha. Essa aqui é a tocha 26 que eu já apresentei. Essa aqui é uma tocha 9, também flexível, tá? Uma 9F. É idêntica a essa em funcionalidade, porém tamanho menor. Repara a diferença de tamanho, tá? Não parece tão grande a diferença aos olhos, tá? Enfim, realmente não é tão grande a diferença. O bocal é bem menor, ele cabe em lugares mais apertados, mas a diferença de peso é tremenda, tá? Bom, abrindo as duas tochas para ver, a 9F vem um tubo de cobre corrugado aqui vira um tubo de cobre singelo, essa pequena conexãozinha. A 26, ela tem o corrugado aqui vem um espigão de um tubo mais grosso, e por fim essa rosca enorme aqui de latão, para casar com o seu padrão de conector, que é desse tamanho. Isso aqui é uma rosca quase igual a rosca de 3/8 NPT, tá? É muito mais pesada do que essa rosquinha pequenininha aqui. E o peso dessas coisas somados vai tornar essa tocha aqui talvez com uns 100 e poucos, 200 gramas, e essa aqui com uns bons 400, 500 gramas. Para você fazer trabalhos mais delicados, com certeza esse peso atrapalha. Então eu tinha necessidade de usar também uma tocha fina. O cabo que vem nas tochas comerciais que você compra, essa tocha não é uma tocha dessas nível de entrada, porque ela não vem com o seu cabo junto. As tochas de níveis de entrada sugeridas para usar com essas máquinas custam em torno de 250, 300 reais. São feitas da seguinte forma: você vem até aqui tem uma válvula, aqui você tem o conector prensado numa mangueira. É uma mangueira de ar de 3/8 com trama de fibra, portanto ela tem uma parede externa de PVC, uma trama de fibra e uma parede interna, com diâmetro interno de 3/8, e dentro dela corre o argônio e também corre o cabo elétrico, tá? Bom, é pesado e é rígido pra caramba, principalmente em rigidez torsional. Quando você quer fazer esse movimento aqui com o seu pulso, você sofre bastante por causa da rigidez torsional dela te atrapalhando. Isso aí não só fadiga o operador, como também dificulta. E tudo que traz desconforto no processo de soldagem, que é um processo manual e artesanal, tá? Ou seja, depende da qualidade, capacidade e destreza do operador,
vai atrapalhar a qualidade do produto final, tá? E a sua produtividade. O que eu fiz foi modificar esse cabo. O cabo elétrico que está aqui dentro, isso aqui é uma mangueira de silicone com diâmetro externo de 12 milímetros, tá? A mangueira de 5/8 deve ter um diâmetro externo de 16 e é rígida pra caramba. E o interno, a alma disso aqui, é o que eu aproveitei do cabo comercial, da tocha comercial que eu havia comprado, que tinha mangueira de 3/8, mas tinha uma cordoalha de 16 milímetros quadrados de muito boa qualidade, muito flexível. Tá? Então eu aproveitei a cordoalha interna e substituí a mangueira. Tá? Reparem também que aqui a gente tem uma mudança de seção. O que acontece? O meu conector da tocha termina aqui, com essa rosca fina, que é a mesma rosca que casa com a tocha 9. Tá? E aqui ele tem um adaptador para a tocha 26. Por que isso? Minha máquina me dá 200 amperes, mas em ciclo de trabalho de 60%. Tá? Não tem problema nenhum eu utilizar essa conexão para esse nível de trabalho. Ela passa a corrente suficientemente. Mas o padrão da tocha 26 é essa rosca grossa. Então aqui eu fabriquei um pequeno adaptador e eu quebro a conexão sempre aqui. De modo que todas as minhas tochas, a 26, a 9, elas têm essa conexão aqui, que é a padrão da tocha 9, e com isso eu posso trocar de tocha facilmente, conforme a minha necessidade de trabalho. Essa aqui até 125 amperes, tá? Com algum abusozinho, você pode usar ela em 100% em 125 amperes, tá? É muito barata de comprar no eBay, uma tocha dessa custa acho que 5 ou 10 dólares, tá? Apenas. Essa aqui também tem um custo parecido. Então isso aqui vale a pena você realmente ter algumas em sua caixa e sangrar mesmo. Quer meter corrente, mete corrente. Pior coisa que pode acontecer é você estragar a tocha, joga ela fora, mas você vai trabalhar com um material que te dá uma destreza muito boa. Você vai ter um trabalho final de muito boa qualidade, uma facilidade de operação. Tá? Bom, continuando aqui pelo cabo elétrico, a gente chega no conector. O conector original da tocha, ele tinha aqui uma saidinha de gás. Eu fiz um pouco diferente, tá? Aqui eu tenho uma mangueira saindo junto com um furo feito na capa. Lá dentro eu tenho um terminal que eu fiz com tubo de cobre, soldei uma pequena pecinha e eu tenho essa mangueira aqui que vai até a minha reguladora. Chegando na reguladora, ela entra numa conexão aqui que eu posso abrir e desconectar no meu rotâmetro. E aqui eu tenho um solenoide, tá? Solenoide daqueles de suspensão a ar de carro, que em 12 volts ele te consome 2 amperes, mas se você trabalhar em 5 volts ele consegue abrir para essa pequena pressão que tem no argônio e vai consumir apenas 1 ampere, portanto 5 watts, tá? Esse aqui é um regulador de argônio, ele daqui saia para o rotâmetro. Eu fiz a modificação de inserir uma válvula solenoide aqui nele, tá? Bom, com a máquina ligada agora, se resolve o barulho do ventilador, então o que acontece? Quando eu aperto o meu pedal, eu tenho o gás fluindo, soltei o pedal, estiguei o arco, eu tenho a pós-purga de gás, que está ajustada muito longa, porque eu estou trabalhando com 200 amperes, eu quero que o meu eletrodo resfrie com cobertura de gás, tá? Bom, voltando à máquina, a gente tem o seguinte: para eu controlar esse solenoide, eu tenho um cabo elétrico aqui, esse conector, facilmente desconectável, tá? E de boa qualidade. Todos os cabos são isolados, protegidos com espaguete termorretrátil, fazendo um enrijecedor de curvatura para evitar a quebra do seu cabo junto aqui. Lembrando que isso aqui vai sofrer abuso, vai para campo, vai bater, etc. Tá? Esse cabo chega aqui na máquina, tá? Chegando aqui na máquina, ele está conectado lá dentro, 3 vias, uma para terra, que está ligada na carcaça aqui, no terra da máquina também. E as outras 2 vias são para acionamento em corrente contínua com 5 volts, uma tensão bem baixa de controle, para não ter problema, risco de choque elétrico ao operador. Tá? Isso aqui é só um vermelhinho que eu pintei, para deixar mais bonitinho e mais visível qual é o positivo. Tá? Lembrando que TIG você solda com eletrodo negativo, portanto esse aqui é o cabo de terra, ou seja, da obra, e esse aqui é o cabo do eletrodo, né, da tocha. Bom, e dando prosseguimento aí às funcionalidades, aqui eu tenho um conector de muitas vias que vai para o pedal. Tá? Eu tenho aqui um conector de 8 vias, um cabo feito com o mesmo tipo de qualidade, com proteção aqui com termorretrátil. O que acontece? Quando eu ligo a minha máquina, sem o cabo conectado, esse LED vermelho acende. Tá? Aqui era onde estava a chavezinha. Vermelho agora significa eletrodo.
Liguei a minha máquina sem o cabo do pedal, ela seleciona a função eletrodo revestido. Posso soldar à vontade o eletrodo revestido somente com a máquina, com a garra da obra aqui no negativo, geralmente, e garra do porta-eletrodo aqui no positivo. Se eu for soldar com TIG, ao conectar aqui o LED ficou verde, mostrando que agora eu estou selecionando o processo TIG. Tá? Bom, e que funcionalidades eu tenho desse pedal? Antes de chegar exatamente no pedal, vamos olhar isso aqui também. O ajuste de corrente aqui tinha somente essa indicação gráfica aqui, que é uma porcaria, porque o potenciômetro não tem uma linearidade muito boa, no início e no fim da sua escala. O que eu fiz? Eu adicionei aqui um indicador de cristal líquido, tá, de corrente de ajuste da máquina. Portanto, isso que você está vendo aqui é o ajuste da máquina. Tá? Esse início aqui é um pouquinho errado, ele fala em 2 amperes, talvez seja 5, enfim, não importa muito. Tá? E aqui, conforme você vai ajustando, você chega até os 203, que seria o nominal 200, tá? E também não é exatamente 203, enfim, vai ter uns 3% de erro aí, né? Isso aqui é muito conveniente para você ter repetibilidade nos seus processos e um ajuste mais garantido. Por exemplo, se a gente botar aqui esse ajuste de 180, a gente já está aqui em 197. Daqui até os 200 não muda quase nada. Agora, se eu estou aqui em 125, ele está em 140. Né? Tá? O 125 mesmo vem aqui assim, um pouquinho antes. 150, será que é aqui? Não, 160. 150 é quase no 125. Enfim, essa indicação gráfica aqui é uma porcaria, muito limitada, uma solução barata meio porca, tá? Prefiro o digital, que me dá uma leitura confiável. Bom, agora vamos ver o que o pedal faz em termos de controle, tá? Esse pedal aqui, a vantagem desse sistema aqui com várias vias é que eu posso controlar muitas coisas. Eu controlo o solenoide do argônio, eu controlo o fim do arco e eu controlo também a corrente, tá? Então, tradicionalmente, os pedais de TIG são pedais contínuos, eles vão de 0 a 100%. Tem um curso mais ou menos aí de uns 50 milímetros, deixou ele solto, ele é 0, iniciou, ele abre o gás, você vai apertando, ele vai virando a corrente. Curso muito mais longo que esse, chegou no final, você tem toda a corrente. Isso é muito bom quando você está soldando alumínio, tá? Que é uma liga que exige uma variação de corrente, é muito sensível à variação de corrente, ou qualquer tipo de material muito condutor de calor. Aço carbono e aço inoxidável não são tão bons condutores de calor assim, não são tão sensíveis a isso. Inicialmente eu fiz um pedal temporário, mas ele se mostrou tão bom que ele acabou virando meu definitivo. Isso aqui é um pedalzinho lá do Dio Extreme, que foi adaptado. Eu tenho dentro dele 2 micro switches. O primeiro é logo que você toca o pé, que é esse aqui. E o segundo está lá no fim de curso, quando você realmente toca ele contra o outro. Você tem que realmente pisar com vontade aqui. Tá? De forma que eu consigo ter uma boa sensibilidade entre um toque leve e o toque até o fundo. E aqui você também tem um potenciômetro. Esse potenciômetro é o ajuste mínimo. O que acontece? Vamos dizer que eu quero fazer uma solda pulsada. Eu poderia fazer um circuito eletrônico ligado aqui que iria resolver a questão pulsada para mim. Talvez seja até um desenvolvimento futuro. Mas eu posso fazer um pulsado no pé, que é algo muito comum. Basta fazer isso aqui. Eu boto aqui e fico pulsando entre o mínimo e o máximo. Quem é o máximo? O máximo é quanto eu ajustei aqui na máquina. Nesse nosso exemplo, 100 amperes está ajustado no painel. Então, no meu máximo, eu vou ter 100 amperes. E quem é o mínimo? O mínimo eu ajusto girando este potenciômetro aqui. Esse potenciômetro vai ser uma fração da corrente mínima. A corrente mínima vai ser de 0 a 100% da minha corrente máxima. Vamos ver lá na máquina agora. Fechei o gás aqui para não ficar torrando o gás, porque o solenoide vai ligar. Tá? Agora aqui eu dou o primeiro toque. E estou com ele em 100%. Soltei. Soltei, ela mostra o ajuste da máquina. Vou deixar mais claro isso botando um valor intermediário. Tá? 72. Soltei, ele me dá o ajuste máximo de 100. Vou botar o pedal aqui do lado. Pisei parcial, ele botou um parcial lá, 68. Pisei até o fundo, ele pulou para 100. Soltei lá para 68. Está um pouquinho sujo o potenciômetro, precisando limpar. Soltei total, ele volta a indicar 100, mas ele corta o ar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ajustar aqui o potenciômetro para 1/3, mais ou menos. 34%, tá?
O que acontece? Eu estou com 34% de corrente na corrente mínima. Então eu quero fazer um pulsado que é muito comum, que é 1/3 100%, ou seja, 33% de corrente de fundo, 100% de corrente máxima. Pronto. Toquei aqui o pedal, potenciômetro sujo de novo aí me traindo. Vamos lá. Vamos deixar com 23%, tá bom. Toquei o pedal, estou lá perto de 20%, tá? Fundo, 100%, soltei, fundo, soltei, fundo, soltei, potenciômetro sujo é um problema. Mas enfim, dá pra gente fazer pulsado isso aí, utilizei muito isso. Agora mesmo eu estava fazendo aqui a minha raiz autógena nessa junta aqui. Eu fiz com a peça nessa posição. Portanto, essa parte deitada aqui foi feita tranquilamente na horizontal, melhor posição de soldar possível. E essa aqui eu fiz subindo a ladeira, descendo a ladeira. O que acontece quando a gente está descendo a ladeira? O metal vai querer fundir, vai querer descer tudo, porque ele fica líquido. Se você faz pulsado, cada escama dessas aqui é um pulso que eu dei. Eu dou um pulso fundo, faço a minha poça de fusão aumentar, tenho a junção dos dois. Tiro o pé, ela solidifica. E vou andando, tiro o pé, ela se solidifica. Então vou fazendo isso aqui, eu vou correndo com ela e pisando. Tec, 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 tec. Chegou no fim aqui, eu tiro o pé. Tá? Aqui eu pude manter o pé, porque já estava horizontal. Aqui é onde eu dei uma parada. Tá? Essa parada aqui não deu cratera. O que aconteceu aqui? Caiu um pedaço de vidro aqui. Esse vidro aqui é o seguinte: a gente tem silício nesse aço. E quando você funde, esse silício acaba se segregando e formando um vidrinho aqui no topo, no ponto de solidificação. Por quê? Porque ele flutua no aço derretido. O silício líquido é mais leve do que o aço líquido. Então ele fica boiando na poça de fusão. Quando você termina a poça de fusão, a superfície final vai ser essa aqui, e aí você tem o vidrinho. Então aqui eu já usei um artifício de reduzir a corrente para 1/3, e aí com isso eu evitei a formação de cratera. Eu tenho uma leve pontinha aqui, mas eu não tenho cratera, problema nenhum. Tá? Então o pulsado pode ser feito pisando e soltando o pedal. Muito útil nesse caso, me permitiu fazer essa solda, que se eu tivesse contínuo ia ser bem chatinho de fazer. Tá? Agora, quer melhor ainda do que o pulsado para evitar cratera? Rampa de descida. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma chave de 3 posições. Aqui no meio eu não tenho rampa de descida. Ou seja, quando eu soltei o meu pedal, vou botar em 100% aqui. Tá? Primeiro toque aqui já dá 100%. Quando eu soltei o meu pedal, ele corta direto. Tá? Quando eu boto uma rampa de descida, eu tenho uma rampa de descida curta, que é para baixo, que é de aproximadamente 2 segundos. Pisei aqui, soltei, ele volta lentamente. Não aparece no display, mas ele volta lentamente até extinguir o ar. E para cima eu tenho uma rampa longa, que leva aproximadamente 5 segundos. Apertando aqui, quando você solta ele vai extinguindo o arco lentamente. Com isso você evita o problema da cratera. É o jeito mais elegante de fazer isso. Eu tenho utilizado pouco esse recurso, porque regular isso aqui em 1/3 e fazer o recurso de tirar o pé para o primeiro estágio, circular a tocha e aí tirar o pé final e extinguir o arco, tem funcionado bem. Quando eu estou soldando um material um pouco mais chato ou quero um acabamento um pouco melhor, aí eu utilizo a rampa de descida curta ou longa, conforme a minha necessidade. Tá? Eu fiz um artigo também que mostra as modificações, e lá eu mostro exatamente qual é a curva que isso aqui segue. É muito próxima de uma curva linear. Tá? Ela é, na verdade, uma curva logarítmica, cortada, mas no trecho em que ela foi cortada, ela se aproxima muito de uma curva linear. Bom, e para finalizar a brincadeira, a gente faz um potenciômetrozinho. Tá? Esse potenciômetro é o ajuste do meu pós-fluxo de gás. Aqui eu tenho um temporizador. Eu vario o ajuste desse potenciômetro aqui, vamos tirar o cabo do microfone, vario o ajuste desse potenciômetro aqui do máximo ao mínimo. No mínimo eu tenho aproximadamente 2 a 3 segundos de pós-fluxo, no máximo eu tenho aí mais de 10 segundos de pós-fluxo. Tá? Então o que acontece? Quando eu estou soldando com correntes muito altas, próximo de 200 amperes, eu coloco esse cara no máximo.
para o resfriamento da ponta do meu eletrodo não ser tão rápido que isso aqui oxide. Isso é muito importante. E outra coisa também, quando eu estou extinguindo aqui a minha poça e soltei o meu pé, eu cortei o arco, mas eu mantenho o gás. Então, se eu quero um tempo longo para proteger a minha poça e também a ponta da vareta, porque essa ponta aqui, se você não proteger ela com gás durante o resfriamento dela, ela acaba oxidando. E aí, quando você reinicia, você contamina a sua solda com um pouco de óxido, tá? Enfim, está feita a apresentação, tá? É isso aí, eu tenho vários recursos adicionados em uma máquina simples. Essa máquina hoje está custando aí no mercado por volta de R$ 1.200 a R$ 1.400, dependendo se você pega promoção, se você encontra a loja com preço bom. Você pode procurar aí no mercado e achar bem mais barato que qualquer máquina que já vem com alguns recursos mais sofisticados dele. Lembrando que ela não é uma solda Brás, solda Scove, solda do Zé, etc. É uma ESAB, uma máquina que tem uma marca consagrada. Tá? Tem 2 anos de garantia, mas quando eu modifico ela não adianta muita coisa. Mas enfim, o cara que dá 2 anos de garantia está te oferecendo um produto de qualidade. Trabalho com ela há um bom tempo já, nunca tive qualquer problema, mesmo após a minha modificação. Soldei bastante aço inox com ela, para fazer algumas ferragens do barco. Tenho resultados muito bons com ela. E também aço carbono. Estou fazendo aqui o meu suporte do guincho do Jeep, que vai embutido. Tem um outro vídeo cobrindo esse assunto aí. Com aço carbono de 5 mm, resultados excelentes, qualidade de acabamento excelente. Olha essa raiz aqui, que coisa linda. Isso aqui dá vontade de invernizar e não pintar esse trecho aqui, né? Aqui teve início uma parada em reinício. Enfim, é um processo manual sujeito às suas variações e habilidade que ainda está aprendendo.